Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, gente, o nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver o questionamento 207 a 217, estudando semelhanças físicas e morais, no capítulo 4, da pluralidade das existências, tá bem? Só que antes de iniciar o estudo, eu vou fazer a prece. Então, vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, e que Jesus, nosso amado Mestre, e toda espiritualidade amiga abençoe o nosso estudo de hoje, que possamos cada vez mais compreender os ensinamentos que a espiritualidade nos traz através do Livro dos Espíritos e, com isso, buscar sempre o melhor para nós e para o nosso próximo. Abençoe a cada um de nós, que assim possa ser, graças a Deus. Então, na questão 207, Kardec pergunta: frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? E aí a espiritualidade responde: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade, né? E aí aqui na questão 207A, Kardec pergunta: de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre os pais e filhos? E aí a espiritualidade diz: é que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores, né? Então vamos ver o que é isso, né? Então a espiritualidade nos diz que o espírito ele não tem origem ali do espírito, né? Através da descendência, através dos nascimentos, você transmite apenas as suas características físicas de forma hereditária, né? Mas as conquistas morais, as qualidades do espírito, não. Isso é uma conquista individual, né? E quando há semelhanças morais entre pais e filhos, isso acontece, né, pelo fato ali de serem espíritos simpáticos, afins, e por isso já tem ali qualidades e virtudes semelhantes, mas não que a superioridade moral do pai se transmita ali para os filhos, tá bem? E aí, continuando, na questão 208, Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E aí a espiritualidade responde: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho, né? Então, aqui, a espiritualidade deixa claro que os pais, né, que eles têm uma grande responsabilidade na vida dos filhos, no sentido ali de conduzirem, né, eles para o bem, né, aproveitando ali a oportunidade de ter ao seu lado, né, ali no seu seio familiar, aquele espírito, né, que é em um primeiro momento como filho em forma de criança, mas depois na forma de adulto, né, mas sempre ali junto aos laços consanguíneos para aproveitar, para tratar de alguma forma sobre o Evangelho de Jesus, né? E não é à toa que nós temos, né, o que nós recebemos a missão de termos filhos. Então é um compromisso que assumimos diante de Deus, né, diante da espiritualidade, de conduzir ali aquelas crianças para o bem, de conduzir aquele espírito para os verdadeiros valores da vida, né? Então, nós não devemos tratar a maternidade de uma forma pequena, né, negligenciando ali as suas responsabilidades. Nós devemos exercer uma influência positiva, né, junto ali aqueles espíritos que estão ao nosso lado, e a espiritualidade ainda nos alerta e diz, né, que se nós falharmos muitas vezes por negligência nossa, certamente, né, nós vamos arcar com as responsabilidades pelos nossos atos. Na questão 209, Kardec pergunta: por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? E aí a espiritualidade responde: não é raro que um mau espírito peça
que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja, né? Então, aqui a espiritualidade nos mostra, né, que em algumas situações, quando é permitido por Deus, né, aquele espírito que ainda é menos evoluído, tem ali a permissão de receber pais, né, intelectualmente, moralmente mais evoluídos, para que eles sirvam de exemplo ali para ele, né, para conduzir ele ali num bom caminho, para informar, para dar o conhecimento de princípios que ele, né, até então desconhece, né, de modo ali que seja mais fácil ele vencer a si mesmo, né, ali as suas más tendências e caminhar para o bem. Só que isso nem sempre é possível, né? Com certeza, cada um de nós tem ali uma necessidade específica, tem uma necessidade de evolução específica, mas a espiritualidade amiga, né, sobre ali o intermédio de Deus, certamente vai tomar ali as melhores decisões para cada um de nós, né? E seja qual for essa situação, né, em que a gente se encontre, seja em lares onde os nossos pais são mais evoluídos ou onde os nossos pais são tão imperfeitos quanto nós ou até piores, né, tudo acontece exatamente como nós precisamos, né, para crescer e evoluir, né? Toda e qualquer situação aqui na Terra nos proporciona crescimento e evolução. Então, agora indo para a questão 210, Kardec pergunta: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? E aí a espiritualidade responde: não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais, né? Então, aqui, né, a espiritualidade está informando que através da prece a gente não consegue atrair um espírito mais evoluído, né, ao invés de um menos evoluído, naquele corpo que está ali em formação, porque isso não depende das nossas preces, né? Depende das nossas necessidades evolutivas, né? Nossas como pais, né? E daquele espírito que está vindo ali como filho. Nós temos compromissos com a justiça divina que não podem deixar de ser cumpridos ali, né, através de uma prece, né, porque as nossas responsabilidades diante de Deus precisam ser cumpridas e realizadas, né? Mas como disse a espiritualidade, eu não posso mudar o espírito que precisa vir, né? Mas eu posso, com as minhas orações, com o meu trabalho ali, né, com a minha dedicação no bem, auxiliar aquele espírito mais inferior a se elevar na escala evolutiva. Na questão 211, Kardec pergunta: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente cisgêmeos? E aí a espiritualidade responde: são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos, né? E aí, né, a espiritualidade está dizendo aqui, né, que muitos gêmeos são espíritos afins, né, que tiveram ali a oportunidade e a permissão de Deus para reencarnarem juntos, né, continuarem ali juntos, né, se amparando, auxiliando, sendo aquele amigo que faz parte da nossa caminhada, né, que nos auxilia nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta. São espíritos afins que continuam juntos, se auxiliando mutuamente. Mas nem todos os gêmeos, né, significam ali que são espíritos afins. Da mesma forma que eles podem ser espíritos afins, né, e isso acontece com uma certa frequência, eles também podem ser espíritos que têm ali alguma desavença do passado e que através do sangue, do fato de serem gêmeos, tem ali uma oportunidade a mais, né, uma condição a mais de estarem juntos, de procurarem transformar aqueles laços conturbados do passado em laços de amor, em laços de paz. Então, na questão 212, Kardec pergunta: há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? E aí a espiritualidade responde:
Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz que os pareçam, em muitos casos, uma só, né? Então, aqui a espiritualidade está falando sobre os gêmeos siameses e mostrando que ali há duas almas. Mas às vezes a semelhança que nós vemos entre elas é tão grande que parece que em muitos casos tem apenas uma única alma, né? Ali um único espírito habitando aquele corpo, mas não é assim. Existem ali realmente duas almas e nós sabemos que uma das razões pela qual esses espíritos vêm juntos é porque a grande maioria deles, né, eu não estou dizendo aqui que é 100% assim, mas que a grande maioria deles são espíritos que em vidas passadas foram desafetos, foram inimigos e que vieram nessa condição para aprenderem ali a viver juntos, para aprender a desenvolver o amor um pelo outro. Então, muitas vezes, são espíritos que estavam tão ligados fluidicamente um ao outro no plano espiritual por conta do ódio, que carregavam ali nos seus corações, que como se os seus perispíritos estivessem ligados, né, ali juntos, e acabaram imprimindo isso também para o corpo físico quando precisaram reencarnar juntos para superar aquelas dificuldades. Então, a questão 213 ela é muito parecida com a questão 212 em relação aos espíritos que não se gostam, mas que precisam reencarnar juntos, né, para trabalharem juntos e superar as mágoas e os problemas do passado. Então, nós vamos para a questão 214, né? E Kardec pergunta: que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? E aí a espiritualidade responde: lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas, né? Então, aqui a espiritualidade vem nos mostrar que, na realidade, isso de fato não acontece, mas é uma forma de mostrar que o sentimento de ódio, de mágoa, uma inimizade existente entre aqueles espíritos que são gêmeos, já vem desde o ventre. E, na realidade, nós sabemos que vem desde vidas passadas e até anteriores. O fato dessas crianças estarem ali novamente juntas, no seio materno e numa nova encarnação, num primeiro momento, pode, pela lei do esquecimento, deixar aquele sentimento ali em estado latente, momentaneamente esquecido. Mas em algum momento, esses sentimentos ainda de ódio e de mágoa, eles acabam retornando. E é preciso que os novos valores tenham sido alimentados nessas crianças, nesses espíritos, para que eles possam se sobrepor ao sentimento negativo que antes eles carregavam. Na questão 215, pergunta Kardec: que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? E aí a espiritualidade nos diz assim: também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem das semelhanças que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio, né? Então, aqui a espiritualidade mostra que aquilo que acontece na vida material, né, que é a união e a atração de semelhantes, acontece também no plano espiritual, né? Então a espiritualidade se une àqueles outros espíritos que têm ali a mesma afinidade, que têm as mesmas semelhanças de ideias e princípios, para ali eles permanecerem, né? Isso é exatamente o que proporciona os povos e as diferenças entre os povos, porque ali estão famílias compostas por espíritos que têm
de uma certa forma, o mesmo pensar. É claro que ninguém é igual a ninguém, nós sabemos disso, mas existe ali uma semelhança de princípios, de pensamentos, de gostos, e isso faz com que o povo vá se formando com as suas características, com as suas particularidades, que faz com que cada país, cada lugar tenha ali uma característica diferenciada. Então, agora na penúltima questão, 216, Kardec pergunta: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E aí a espiritualidade responde: isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecerias. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu, né? Então, aqui a espiritualidade nos mostra, né, que o espírito ele conserva os traços do seu caráter. Isso pode acontecer porque a mudança ela é gradual, né? Ela vai aos poucos. E conforme o espírito vai melhorando e evoluindo espiritualmente, ele vai ali naturalmente mudando também os seus traços de personalidade. É como a espiritualidade disse, ele poderia ser orgulhoso e mau, mas à medida que ele evoluiu, né, que ele evolui e progride, ele vai se tornando humilde e bondoso se houve ali um arrependimento sincero, real e verdadeiro. Então a espiritualidade também diz que a partir do momento que nós mudamos, né, a nossa condição física, quando a gente vem aí em papéis diferenciados, tudo isso faz com que desperte em nós novos sentimentos, novas virtudes, novas tendências a serem trabalhadas, a serem corrigidas, de modo que muitas vezes pouco se observa daquela personalidade anterior. Mas, na verdade, nós sentimos que os nossos instintos, eles ainda estão lá, mesmo que a gente esteja em papéis diversos. E é aí que vai fazer diferença a nossa educação, os princípios renovadores que nós tivermos recebido dos nossos familiares para que possa sobrepor o bom sobre o mal e que assim o nosso caráter moral se depure, se melhore, né, cresça e evolua. E agora, para finalizar, na questão 217, Kardec pergunta: e do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traço nas suas existências posteriores? E aí, a espiritualidade responde: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo, sem dúvida de que esta é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderias supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada a presença, a semelhança dos gostos e das inclinações, pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família, né? Então, aqui a espiritualidade mostra que, embora nós possamos manter aí os nossos instintos, o nosso aprendizado, tudo aquilo que foi adquirido em vidas passadas,
E isso não se reflete no corpo físico diretamente, porque nós vamos ocupar uma nova encarnação, um corpo físico aí completamente diferente daquele que a gente ocupava em encarnações anteriores, e não apenas um corpo diferente, mas muitas vezes numa condição social completamente diferente. Como diz aqui os espíritos, né? Os olhos, eles realmente são o espelho da alma, porque mesmo que estejamos num corpo diferente, muitas vezes numa condição social diferente, o nosso olhar, muitas vezes os nossos gestos, a nossa postura acaba retratando o que nós somos, seja o nosso interior de grandeza, de aprendizado, de evolução ou de ignorância, né? Então, embora o corpo não vá retratar o que nós éramos em vidas passadas, né, e sim a nossa nova formação da vida atual, a nossa alma, de alguma forma, se faz ali presente através das nossas atitudes e do nosso ser. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje, e para finalizar, vou fazer a prece. Jesus, nosso guia, nosso mestre, obrigado pelo estudo de hoje, que a gente possa refletir sobre o que a espiritualidade nos trouxe e que possamos fazer a nossa parte, né, a cada dia, nos trabalhar para sermos espíritos melhores, mais verdadeiros, mais humanos, mais caridosos, para que possamos chegar à perfeição espiritual. Que a espiritualidade amiga nos abençoe sempre, ampare e proteja todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus.